Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo para a intubação orotraqueal segura. O checklist do material é essencial para uma intubação segura. Então, para quem está entrando agora, a gente vai mostrando para vocês e vocês vão percebendo no dia a dia do centro cirúrgico que toda sala cirúrgica que for ser iniciada precisa de um checklist do material de via aérea. Então, toda vez que você entra numa sala cirúrgica, precisa verificar o carrinho, fazer os testes de vazamento, verificar o laringoscópio, os tubos, as seringas, o aspirador, tudo isso precisa ser checado e rechecado sempre antes de um paciente entrar. E a gente nunca deve confiar na checagem de um colega anterior, não é porque a sala já foi usada no dia que todo o material está lá, porque geralmente é quando a gente confia que está tudo certo, que as complicações acontecem, que a gente precisa de um material de emergência, ele não está prontamente disponível. Então, essa aula é o checklist do material essencial para uma intubação segura. Então, o que a gente precisa antes de intubar um paciente? E no nosso caso, o que a gente precisa antes de anestesiar qualquer paciente? Não importa se vai ser uma RAC, se vai ser uma sedação, se vai ser um bloqueio, o material de intubação precisa estar sempre pronto, porque a RAC pode não pegar, o paciente pode ter uma anafilaxia, pode acontecer uma RAC total, pode acontecer uma intoxicação por anestésico local, pode acontecer diversas complicações que vão levar a uma intubação. Então, não importa o tipo de anestesia que vai ser feito, o material de intubação sempre precisa estar pronto. Então, os cabos de laringoscópio precisam ter pilha, as lâminas 3 e 4 precisam estar testadas, precisam estar funcionantes, no caso dos adultos. Uma lâmina 3 geralmente é adequada para um adulto de estatura média e a lâmina 4 para um adulto de alta estatura. Em geral, para adultos, a gente vai usar sondas que vão do 7 até o 8,5. Geralmente, um 7,5 para mulheres e um 8 para homens. E essas sondas precisam estar na sala cirúrgica. O fio guia ele é lubrificado e posicionado dentro do tubo, e é muito importante que a extremidade distal do fio guia não ultrapasse a extremidade do tubo, porque isso pode causar trauma de traqueia. Então, geralmente, a gente curva um pouco a porção proximal para evitar que o fio guia saia do tubo e cause alguma lesão no paciente. E o fio guia é importante para moldar a estrutura do tubo e tornar mais fácil a passagem dele pela traqueia. O filtro, sempre que a gente prepara um material para intubação, a gente já coloca o filtro, já conecta o cabo do capnógrafo ao filtro. O filtro tem uma saidinha para o cabo do capnógrafo, já conecta a máscara facial, checa se ela não está perfurada, se ela está cheia o suficiente. Necessário uma seringa para insuflação do balonete do tubo, para insuflação da máscara facial, para insuflação da máscara laríngea. Geralmente o que é utilizado é uma seringa de 20 ml. Algum material para fixação de sonda orotraqueal. No caso do centro cirúrgico, como a intubação é de curta duração, a gente geralmente usa um adesivo, um micropore ou um cadarço, no caso dos pacientes, por exemplo, que têm barba. E para intubações mais prolongadas em UTIs, existem dispositivos específicos para essa finalidade. E é importante na fixação evitar que o tubo comprima estruturas moles, como a boca, gengivas e a narina. Ele precisa ser posicionado de um jeito que ele não comprima nenhuma estrutura do paciente.
cânula orofaríngea, cânula de Guedel, toda sala precisa ter, geralmente número 4 para mulheres e número 5 para homens. Uma sonda calibrosa para aspiração traqueal, geralmente uma sonda 12 ou 14 precisa estar em sala. A gente precisa de uma fonte de vácuo, já com o circuito conectado a ela, pode ser uma do sistema do hospital, ligado já à parede do hospital, ou um equipamento elétrico de aspiração que precisa estar testado, já precisa estar com a sonda de aspiração conectada. Às vezes o paciente não está de jejum, ou às vezes o paciente refere está de jejum, mas na verdade não está, ou na verdade tem uma lentidão de esvaziamento gástrico e ele pode vir a regurgitar durante a tentativa de intubação, e a gente precisa do aspirador muito rápido, e também pode se acumular secreção traqueal, saliva, sangue, dificultando a visualização das estruturas. Então é essencial que o aspirador seja montado. O local onde vai ser feita a intubação, o centro cirúrgico precisa ter um carrinho de parada que precisa ser checado todos os dias. Isso geralmente é feito pela equipe de enfermagem. A gente precisa saber onde está esse carrinho, se ele foi checado. Toda sala também precisa ter um ambu, mesmo que não se utilize na indução da anestesia, a gente precisa ter um conjunto, bolsa, válvula, máscara, reservatório, com extensão, testado, funcionante, porque o aparelho de anestesia pode falhar, e no caso de uma falha do aparelho de anestesia, quem vai oxigênio o paciente é o ambu. Um estetoscópio para verificar se a intubação foi seletiva ou não. Uma fonte de oxigênio, de ar comprimido, com fluxômetro e extensão, ou conectada ao ventilador, no nosso caso. Então, a gente precisa ver se essas saídas de gás estão realmente abertas, existe realmente o gás, também testar o vácuo, ver se ele está funcionando. Às vezes o vácuo do centro cirúrgico não funciona. Material para o posicionamento do paciente. Então, no caso da intubação de adultos, é recomendada a colocação de um coxim suboccipital, embaixo do occipício do adulto. Isso é diferente do bebê. No bebê se coloca um coxim embaixo das escápulas. No caso do adulto, o coxim é embaixo do occipício. E a quantidade de coxim que deve ser colocado vai depender da estrutura do paciente, e o que a gente usa como referência para saber que o coxim está adequado é o meato acústico externo do paciente, que precisa estar na altura do externo do paciente. Quando isso acontece, os eixos se alinham, os eixos das vias aéreas, isso facilita a visualização das cordas vocais durante a laringoscopia. E a mesa cirúrgica precisa estar numa altura adequada à estatura de quem vai intubar. E a gente mede isso através da cabeça do paciente, e ela precisa ficar na altura do processo de Freud do médico que vai intubar. No caso dos pacientes obesos, é necessário um coxim em formato de trapézio, que pode ser confeccionado com materiais disponíveis no hospital, como lençóis, cobertores. Às vezes a gente improvisa com a própria mesa cirúrgica e leva um pouco o dorso, abaixa um pouco a cabeça. E o tamanho do coxim vai ser o que leva também ao meato acústico externo do paciente estar alinhado com o externo dele. Então, aqui um exemplo de uma paciente obesa com um coxim em rampa improvisado. Então, alguns cobertores, alguns campos cirúrgicos, alguns lençóis. E o importante nisso é que o meato acústico externo dela fica na altura do externo, e isso ajuda como se fosse criar um pescoço. O paciente geralmente tem um pescoço curto, e isso ajuda a alongar um pouco o pescoço e facilita muito a laringoscopia desses pacientes. É importante a presença de sacos plásticos para descarte do material, e a caixa de papelão aqui para descarte de pérfuro cortantes.
Na hora de entubar um paciente, a gente precisa checar se os circuitos de ventilação estão adequados, se o ventilador funciona. No caso do aparelho de anestesia, a gente precisa fazer os testes do aparelho de anestesia, o teste de fugas, o teste de sensor de oxigênio, ver se a gente tem um anestésico inalatório já em quantidade suficiente. O paciente precisa estar monitorizado. A monitorização mínima antes de uma intubação é a pressão não invasiva, a cardioscopia e a oximetria de pulso. O capnógrafo é obrigatório no caso da anestesia, então, tudo que tem risco de hipertermia maligna, então, se usa inalatório, se usa succinilcolina, é obrigatório a presença do capnógrafo. Às vezes, em UTI, em pronto-socorro, a gente não vai encontrar o capnógrafo. No nosso caso, a gente sempre vai encontrar, e ele é muito importante para confirmar a intubação do paciente. É um método muito simples de confirmar que realmente a traqueia foi intubada. E ele fornece muitos dados sobre a condição hemodinâmica e a condição respiratória do paciente. Então, mesmo antes de medir uma pressão, você consegue saber se o paciente está chocado, você consegue depender do porte da cirurgia, vai depender da condição clínica do paciente. Oi, voltou a reunião que caiu. Voltou agora, mas não está aparecendo na tela, não. Ah, tá bom. Só me disse foi daqui que parou. Foi nas seringas e agulhas que parou? Foi um pouco antes. Aqui, Eu também não vi Slide. seringa e agulha, não. Não. capnógrafo. Capnografia. Para mim, Foi no capnógrafo? estava terminando a capnografia. Tem que falar da capnografia. Tá bom. Então, aqui é acesso venoso. O paciente que vai ser entubado precisa ter um acesso venoso e o calibre vai depender da condição clínica do paciente, do porte da cirurgia. Seringas e agulhas. As seringas precisam estar preparadas já, identificadas. Algumas pessoas têm o hábito de não identificar, de querer identificar pela cor da agulha, e muitas vezes isso não dá certo, porque às vezes você troca, outra pessoa vai e troca a agulha e acaba administrando a medicação errada. Medicamentos para intubação precisam estar preparados já. Medicamentos de emergência, isso vai depender do quadro clínico do paciente, se o paciente é cardiopata, se o paciente está chocado, se o paciente sangrou, dependendo de como está esse paciente, a gente precisa já deixar preparada, separada drogas para instabilidade hemodinâmica e para parada. Bombas de infusão, dependendo também do paciente, se o paciente vai ser submetido a uma anestesia venosa, se a gente vai usar alguma droga que precisa de bomba de infusão, se o paciente precisa de droga vasoativa. Lubrificante para intubação, o que é recomendado são os lubrificantes à base de água, muito difícil, vou dizer que eu nunca vi. O que a gente acaba usando é realmente o gel de lidocaína spray, que não são os mais recomendados. Material para proteção pessoal. Doutora, Oi. eu não sei se é só para mim, mas eu não estou vendo slide. Você não está vendo Sumiram os slide? slides. Não estou vendo. Não, slide? Não, eu estava mexendo aqui na minha internet para ver se era a minha conexão que estava ruim, mas eu não estou vendo. Agora o Igor falou que também não está vendo? Eita, então Tá vamos voltando voltar. agora. Ó. Pronto. Os slides estão voltando, eu só tenho medo de eu acabar saindo aqui do negócio. Voltou, né? Isso, voltou. Agora voltou. Agora é. Tá, Isso. bom. Então, vamos voltar aqui, então. Seringas e agulhas identificadas, medicamentos para intubação, medicamentos para parada, para instabilidade hemodinâmica, bomba de infusão,
Lubrificante à base de água, que é o mais adequado, difícil algum serviço ter, principalmente no SUS, o que a gente acaba utilizando realmente é a lidocaína, o gel, o spray. Lembrar que o spray de lidocaína, cada spray que você dá, ele joga 10 miligramas de lidocaína. Então, dependendo do paciente, se for uma criança, um bebê, você pode intoxicar o paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com aquele spray. Material para proteção pessoal vai depender da comorbidade que o paciente tem, vai depender se o paciente está em precaução de contato por gotículas, precaução de aerossóis, ou precaução só de contato, ou se o paciente não tem nenhuma doença. Agora, durante a pandemia, em alguns casos, nas eletivas, se testa os pacientes, mas nas urgências acaba-se não tendo tempo de testar o paciente, então o material de proteção vai depender aí de caso a caso. Material para via aérea difícil, se a gente avaliou aqueles preditores de via aérea difícil, viu que o paciente tem vários preditores, então a gente vai se preparar para uma via aérea difícil e pegar materiais disponíveis no hospital para abordagem dessa via aérea. Então, existem os laringoscópios especiais, videolaringoscópio, o laringoscópio articulado, existe o buge, os R1s vão ver, é um instrumento simples, é uma espécie de fio-guia que auxilia muito nas intubações difíceis. A gente passa ele antes do tubo e ele é muito mais fácil de ser manejado que o tubo. Dispositivos supraglóticos, como as máscaras laríngeas, os tubos laríngeos e o combitube. O que é mais frequente de ser utilizada é a máscara laríngea no centro cirúrgico, mas no HSPM também, na maleta de via aérea difícil, tem o tubo laríngeo. Broncoscópio com fibra óptica ou com câmera. Esse aqui é o modelo que tem no HSPM, no caso da necessidade de uma intubação com o paciente acordado, até mesmo paciente induzido, em alguns casos, pode ser útil o uso do broncoscópio. Isso é um tipo de cânula de Guedel para intubação com broncoscópio. Você consegue passar o tubo por dentro dela e ela consegue desmontar e liberar o tubo para ser fixado. E no caso de uma possibilidade de cricotireoidostomia, existe um kit para crico, já pré-fabricado. Na ausência de um kit, uma crico pode ser feita com um bisturi, um buge e um tubo fino, um tubo 5,5, um tubo 6. E é isso.